Olá pessoal, nós vamos trabalhar aí os conteúdos da matemática financeira. Sou o professor Luciano. Nós vamos estar falando então neste cálculo, neste exemplo, dos cálculos de juros simples. Tá? Então nós temos aí algumas fórmulas para juros simples. A primeira fórmula é o cálculo dos juros, em que nós temos ali três elementos para o cálculo dos juros simples: o capital, a taxa e o período. Então, nós temos a fórmula JS, juros simples, igual a capital C, vezes o I, que é a taxa, vezes N, que é o período, em número de meses, normalmente. Tá? Nós temos também uma segunda fórmula para cálculo, que compõe os cálculos do juros simples, que é o cálculo do montante, que é o valor resultante, após um determinado período de juros aplicados sobre o capital, se acumula ao longo do tempo. Então, além do capital aplicado inicialmente, nós teremos o valor dos juros, do rendimento dos juros ao longo do tempo. Então, por isso, a fórmula do montante no juros simples é o capital, que inicialmente foi investido, colocado, mais os juros resultantes. Tá? Os resultantes é da fórmula que a gente viu anteriormente, juros simples capital vezes taxa vezes N. Uma outra forma de calcular o montante do juros simples é montante igual a capital mais, abre parênteses, capital vezes I vezes N, que é o próprio juros, certo? Então são essas as fórmulas básicas, fórmula de juros simples e fórmula do montante para cálculos em que a gente precisa aplicar as fórmulas de juros simples. No entanto, nós temos também três fórmulas isoladas, por assim dizer, que compõem fórmulas do juros simples. Quando eu quero calcular isoladamente capital, taxa ou período. C, capital, I, taxa, N, período. Tá? São essas as três fórmulas para isso. Mas há um detalhe importante aqui, que quando se trata dessas fórmulas isoladas, do capital e do período, o elemento I, taxa, utilizado nessas duas fórmulas, a gente utiliza apenas o número da taxa e a gente não utiliza o valor percentual, a gente não utiliza o símbolo do porcento. E aqui está essa questão observada para vocês. Observe que nas fórmulas de capital, C, e período, N, o elemento I, taxa, utiliza apenas o número. E aí temos um exemplo. Quando o I, a taxa, for 1,5%, será utilizado apenas o número 1,5%. Então aqui, na fórmula do capital, o I a gente substitui apenas pelo número, sem utilizar o porcento. E no N a gente também, onde tem o I taxa, a gente utiliza apenas o número, ou seja, no nosso exemplo aqui, 0,5% sem percentual, tá? Isto apenas para essas duas fórmulas de capital do juros simples e período do juros simples para essa fórmula, essas fórmulas isoladas, tá? Bom, então o nosso primeiro exemplo para a aplicação das fórmulas de juros simples e do montante do juros simples. O exemplo de cálculo que a gente tem é: seu melhor amigo me perguntou qual o montante e o total de juros simples que obterá através da aplicação de R$ 3.250 durante 12 meses, numa taxa de 2% ao mês. O que dizer a ele? Bom, então um exercício nos pede aqui, montante e o total do juros simples, de uma determinada aplicação. Bom, o exercício já nos dá os próprios elementos, Ele diz que é juros simples e que eu quero o montante e os juros. Bom, então são as fórmulas do juros simples, Já diferenciando aqui das fórmulas do juro composto, o exercício diz juros simples e pede juros e montante. A fórmula do juros simples, como a gente viu, é juros simples, JS, igual ao capital C,
vezes a taxa I, vezes o N período, né? Número de meses aqui no caso. Então, a gente tem os três elementos no enunciado do exercício. Temos capital, 3.250, taxa I, 2%, e N período, 12 meses. Substituo os três elementos na fórmula, né? Capital 3.250 vezes 2% vezes 12, tá? Então, vai ficar 3.250 vezes o 2% é 2 por 100, né? Que é 0,02 vezes 12. Chegamos a um total de juros simples de R$ 780. Qual é o montante acumulado, né, após essa aplicação? Vai ser o capital de 3.250 mais os juros que foram acumulados nessa aplicação, que é os R$ 780. Então, a gente vai ter, na fórmula do montante do juros simples, capital mais juros, ou seja, 3.250 mais 780, que vão resultar no montante de R$ 4.030. Né? Então, essa é a aplicação das duas fórmulas básicas aí do cálculo de juros simples. Tá? Primeiro calcula-se o juros simples e depois o montante. Depois aqui nós temos a aplicação de uma das fórmulas isoladas. Né? Ao aplicarmos o valor de capital X, que é o que a gente quer saber, durante 6 meses, que é o nosso período N, remunerada a taxa I de 4% ao mês, o qual renderá R$ 510 de juros simples, pede-se que valor de capital é esse. Então, pede para a gente calcular o valor do capital. A gente sabe que é juros simples, então é a fórmula do capital do juros simples, a fórmula isolada do capital. A gente viu aquela fórmula lá anteriormente, né? Capital igual a juros simples vezes 100, dividido por I vezes N. Relembrando, né, que quando a gente tem a fórmula isolada do capital ou fórmula isolada do N período, a gente utiliza, substituindo aqui no item I taxa, apenas o número, né? Não usa o porcento. Tá? É isso que a gente vai ver agora nesse exemplo. Então, temos os três elementos no enunciado do exercício, juros, taxa e período, para calcular o capital. Temos, né? No exercício está dado que o juros simples é R$ 510, vezes 100, dividido por a taxa I é 4. De novo, aqui relembrando, a gente vai utilizar apenas o número. Tá? 4 vezes N período. Né? Qual o período? 6 meses, então, vezes 6. Então, a gente resolve a parte de cima da divisão. Tá? 510 vezes 100 vai dar 51 mil. E depois resolve a parte de baixo da divisão, 4 vezes 6. Então, teremos 51 mil dividido por 24. 51 mil divididos por 24, a gente chega a um capital de R$ 2.125. Então, essa é a fórmula do capital, isolada lá dos juros simples, tá? Como um exemplo. Ressaltando de novo, né? Cuidado com as fórmulas isoladas ali, tanto de capital quanto de período N, né? Que no caso das duas fórmulas, o I, taxa, nesse caso, usa apenas o número, tá? E não usa o símbolo ali de percentual. Certo, gente? Bom, aqui nós temos um outro exemplo de fórmula isolada, que é a aplicação da fórmula da taxa, certo? Bom, no caso da fórmula da taxa, a gente tem que observar que nós temos a necessidade de calcular essa taxa a partir de um período que foi estabelecido e foi dado, né? Então, a gente tem aqui período em meses, a taxa resultante será em meses. Se o período dado, N, for ao ano, a taxa resultante calculada será ao ano. Se a gente tiver um período N dado em semestres, a taxa resultante será em semestres. Tá? Então, o nosso exercício, como é que é dado esse período N aqui? Então, vamos ler o exercício. Descubra a taxa de juros, que será usado no capital de 2.050, render R$ 950 de juros simples em 36 meses. Então, a gente sabe que precisa calcular a taxa.
e é a fórmula do juros simples, né, da taxa do juros simples. Então, é I igual a juros simples, JS, vezes 100, dividido por capital vezes N período. E aí, o exercício nos dá um N período em meses. Portanto, a taxa resultante do cálculo será dada em meses, será ao mês. Tá? Temos os 3 elementos necessários para realizar o cálculo da taxa, o juros simples, o capital e o período, temos, está dado no exercício. Né? Temos que no exercício o juros simples é 950 reais, vezes 100, dividido por capital dado no exercício 2050, vezes N período 36. Tá? Então, devemos resolver primeiro a parte de cima aqui da divisão, 950 vezes 100, 95 mil, dividido por, o resultado da parte de baixo da divisão é 2050 vezes 36, que dá os 73.800. 95 mil dividido por 73.800, o resultado é 1,29% ao mês. Por que ao mês? Porque quem manda no resultado aqui da taxa é o período utilizado N, que é dado em meses. Né? Então, como é dado em meses, a taxa resultante será ao mês. Tá? Então, aí é uma observação importante em relação a isso. Certo, gente? Então, esses foram os exemplos de cálculo de juros simples. Tá? A gente fez ali um cálculo de montante e de juros simples. Depois a gente fez um cálculo de capital, com a forma isolada do capital, e também o cálculo da taxa, né, do I isolado também do juros simples. Tá? Então, espero que esses exemplos de cálculo tenham ajudado ao entendimento de vocês com relação à forma de aplicação da nossas fórmulas de juros simples na matemática financeira. Desejo bons estudos a todos aí, pessoal. Até breve.